de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo 5. Marcos 5. Eu vou ler para ganharmos tempo. Agora vai procurando aí. Está assim escrito, ó. E assim atravessaram o mar e foram para a região dos Gesarenos. Logo que Jesus desceu do barco, veio dos sepulcros, caminhando ao seu encontro, um homem possuído por um espírito imundo. Esse homem vivia em meio aos sepulcros e não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes já haviam acorrentado seus pés e mãos, mas ele arrebentava os grilhões e estraçalhava algemas e correntes. Ninguém tinha força para detê-lo. Glória a Deus. Somente até aqui. Meus irmãos, nesta noite estamos numa guerra, mais uma vez, mais uma segunda de uma guerra travada, mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Nós sabemos que nós temos Jesus conosco, Jesus como o cabeça da igreja, o dono da igreja. Jesus nesse exato momento ele está olhando para este lugar aqui da Malvinas, quem sabe com o Pai direcionando o seu trono exatamente para Malvinas. Porque nessa região tem pessoas importantes, tem pessoas que têm um valor muito grande para Jesus. É por isso que Jesus usou como é o nome dele aqui? O André para abrir este ponto aqui. Ele foi um canal que Deus usou para abrir este ponto de pregação, para nós assim pregarmos e continuar fazendo a vontade de Deus aqui neste lugar na Malvinas. E Jesus aqui é bem interessante porque antes deste texto aqui acontecer, existe na verdade um contexto. Se os irmãos pegarem mais atrás, no capítulo 4, no final do capítulo 4, vai falar sobre a tempestade que se submeteu ao nome de Jesus, às palavras de Jesus. Antes de Jesus atravessar o mar, ele falou o seguinte para os discípulos: naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos: passemos para a outra margem. Jesus, ele já via o homem lá do outro lado da margem, coisa que os discípulos não viam, não sabiam o porquê que Jesus queria atravessar. Porque Jesus sabe o porquê de tudo, irmão. Jesus sabia porque ele precisava atravessar, porque do outro lado tinha alguém pedindo socorro, do outro lado tinha alguém precisando de ajuda, do outro lado tinha alguém que precisava de libertação, do outro lado tinha alguém clamando, gritando todos os dias: alguém precisa me ajudar, eu preciso de ajuda. E Jesus lá do outro lado, ele escuta o clamor deste homem. Jesus olha para os discípulos e diz: olha, peguem o barco, Pedro, Tiago e João, os outros, e vamos atravessar. Mas nenhum deles perguntou para Jesus: mas nós vamos atravessar para quê, Senhor? Nós vamos para o outro lado para quê, Senhor? Nós vamos pegar o barco para quê? Jesus: olha, eu não vou a passeio, eu não vou passear, eu vou libertar alguém, vocês não vão entender, mas eu só quero que vocês me levem nesse barco e nós vamos chegar lá do outro lado. Aleluia, glória a Deus. Jesus entra com os discípulos no barco e vai juntamente com eles, mas no meio do mar acontece o inesperado. No meio do mar acontece o que? Uma tempestade que vem sobre o barco, que açoita o barco com as suas ondas, e parece que o barco vai a pique, parece que eles vão afundar, vão naufragar. E neste exato momento, no meio do mar, Jesus está fazendo o que, irmão? Jesus está descansando. Aleluia. Jesus está tirando um repouso. Jesus, como homem, ele também
sentia cansaço. E Jesus, nesse exato momento, ele está dormindo, está repousando. Mas, por outro lado, os discípulos estavam quase morrendo. Até mesmo Pedro pergunta, os outros perguntam, quando eles veem aquilo acontecer, aquela cena, o mar agitado, a tempestade, e eles olham para um lado, olham para o outro, e eles não vêem saída, mas não sabendo eles que Jesus estava no barco. E se Jesus está no barco, pode vir a tempestade que vier, pode vir a perseguição que vier, aconteça o que acontecer, mas Jesus está no barco. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mas a primeira coisa que eles tinham que fazer não era olhar para os outros lados. Eles tinham que primeiro recorrer a Jesus. E aí é o erro de muitas pessoas. Sabe por quê? Aleluia. Muitas pessoas correm atrás de outras pessoas, buscam socorro em outras pessoas. Eles procuram socorro em várias. Eles querem ver saída em tantas coisas, mas não vão encontrar. A saída é Jesus. Aleluia. Não tem outra pessoa que possa resolver o nosso problema. O prefeito não resolve. O vereador não resolve. O deputado federal não resolve. O presidente não resolve. A Jesus resolve. A Jesus resolve. Só Jesus pode resolver o nosso problema. Tem momentos. Glória a Deus, aleluia. E Pedro, Tiago e João, eles olham para Jesus e perguntam: mestre, acorda, acorda, mestre, se acorda, nós estamos quase morrendo, nós vamos naufragar. E o Senhor fica aí, nem se preocupa, não se levanta. Aí Jesus se levanta e fala o seguinte para eles: homens de pequena fé, por que eles estão inquietos? Jesus olha para o cenário, vê as ondas, vê o mar balançando, vê o barco balançando. E Jesus olha para o mar e diz: aquieta-te. E ele olhou para o vento e disse: ei, para, acalma. E quando eles olham, eles estão olhando para as palavras de Jesus, o mar está se acalmando. Quando Jesus fala, irmão, as coisas se acalmam em nossas almas. Nós sentimos uma paz tão grande quando Jesus fala conosco. Aí o mar começou a ficar calmo, quieto. Aí daqui a pouco o vento parou de soprar também. Aí os discípulos olharam para Jesus e se perguntaram: ô João, ô Tiago, ô Tomé, quem é este que está com a gente, que até quando ele fala até o mar e o vento obedece a ele? Que homem é este, Tiago? Que homem é este? Ele é Jesus. E Jesus fala para você nesta noite: tranquiliza a tua alma, aquieta o teu coração, eu estou no controle da sua vida. Verdade, Deus poderoso. E Jesus sabia que ia chegar do outro lado. Quando Jesus chegou lá, é onde nós vamos entrar no texto. Porque lá na província dos Gadarenos, neste lugar de Gadara, existiam 10 províncias, 10 cidades na verdade. Era a província dos Gadarenos. E nesta cidade, em uma dessas cidades, tinha um homem que ele tocava o terror no lugar. Ele era muito agressivo. Quem sabe na sua casa, no meio da sua família, até mesmo na sociedade, onde ele andava. E sabe o que fizeram com ele? Os homens se reuniram, pegaram ele e colocaram ele lá no cemitério. E botaram cadeias nele e grilhões e prisões, para ele não perturbar mais na cidade. Só que esses homens da cidade saem e ele fica lá no sepulcro, no cemitério, junto com os sepulcros. Os irmãos sabem que no cemitério tem túmulo, catatumba, tem de tudo. Ninguém é o pior lugar para alguém ficar, é o cemitério, se você for perguntar. Tem muitas pessoas que até têm medo de falar no cemitério. Mas esse homem vivia lá, a Bíblia diz, este homem vivia lá no cemitério, preso. Mas a Bíblia vai dizer que os grilhões não suportavam a força que ele tinha. Ele quebrava tudo. Ele quebrava os grilhões, quebrava as cadeias e ninguém segurava ele. E este homem estava
aprisionado, a sua alma aprisionada pelo diabo, pelos demônios, pelos espíritos malignos, e ele pegava e ficava perambulando entre os sepulcros, e ele não voltava para a cidade, mas ele ficava lá, porque o diabo queria matar ele lá no cemitério. Mas aleluia, existe um Jesus, e ele está aqui nesta noite, ele te trouxe aqui nesta noite. O diabo pensou que ia te matar, que você ia morrer no tráfico, que você ia morrer na prostituição, que você ia morrer no alcoolismo, mas Jesus chegou primeiro nesta noite, e ele vai te tirar dessa, e ele vai te libertar, e ele trouxe a igreja aqui para arrancar você deste lugar. Aleluia. Aleluia. E este homem estava lá, ele pegava as pedras da rocha e ele se cortava os pulsos, cortava os seus membros e sangrava. Mas ali Jesus estava chegando no barco. Quando o barco chegou do outro lado, assim que Jesus pisou, o texto vai dizer, assim que Jesus pisou, meu Deus, aquele homem, ele olhou, porque quem precisa de socorro, até ele possuído com espíritos malignos e preso, o homem, ele vai gritar de alguma maneira, como homem, me ajuda, Senhor, me socorre, eu estou preso. Mas Jesus chegou, é hoje que eu vou libertar você. Aleluia. É hoje que eu vou libertar a tua alma. Aleluia. É hoje que eu vou te tirar dessa prisão. E o homem chegou, e os espíritos estavam nele. E os demônios correram, até quando Jesus pisou, os demônios foram junto com o homem. Quando chegou diante de Jesus, a Bíblia vai dizer que o homem se prostrou. Mas só que antes o texto vai dizer que Jesus já tinha expulsado o espírito maligno que estava no homem. Assim que Jesus pisou e o homem veio, Jesus olhou e disse, saia deste homem agora. Aí onde vai surgir, vai decorrer o discurso. E os demônios não queriam sair daquela região, porque os demônios viram que ele tinha que sair daquele homem, naquele momento que Jesus falou, saia dele. Aí Jesus vai falar, os espíritos malignos, o espírito imundo junto com os outros que tinham, falaram, mas não nos mande para outro lugar. Mande a gente para outra região mais próxima, mas não mande a gente para o abismo, ao inferno. Não permita que a gente volte para lá. Nós queremos ficar nessa região. E é tanto que no texto vai dizer que Jesus pergunta, qual é o teu nome? Jesus sabia, ele não precisa perguntar.